Salve, salve, galera! Estamos começando o nosso Hoje Esporte Clube com uma nota triste, hein? Morreu o imorrível Chuck Norris nos deixou. Mas deixa o Chuck Norris de lado, porque a fase de grupos da Libertadores vai começar e tá pesada, hein? Já na Sul-Americana, o Galo foi teta, hein? Vamos debater isso e muito mais daqui a pouquinho, porque primeiro eu tenho um recadinho pra você. Olha aí na tela o que o Silan vai colocar aí, ó, este QR Code. Pega seu celular, clica nele e venha fazer parte das faculdades Kennedy Promove. Eu canso de te falar aqui, ó. Nós temos as melhores opções de cursos, tem AD, presencial, semipresencial, que encaixa direitinho no seu tempo e no seu bolso. Perde tempo não aqui. Chuck Norris foi um dos fundadores de um curso que tem aqui. Vem cá, presta atenção, pega o seu QR Code aí, ó, seu celular e aponta pro QR Code que você vai ver. Tô falando a verdade. Faça parte das faculdades Kennedy Promove. Seu futuro vai, ó, deslanchar, papai. Vamos começar o nosso programa, então? Você, eu e ele, Angel Drummond. E aí, Paulo? Bom ou não? De luto. De luto, né? Não tem como, né? O grupo da morte, né? O grupo da morte levou o Chuck Norris? O grupo da morte. O grupo da morte do Cruzeiro tá muito lascado, gente. Tá lascado, papai. E hoje tem uma novidade, pelo menos comigo. Ele já teve aqui. Este garoto prodígio chamado Leandro. E aí, papai, bom ou não? Bom demais? Firme? Firme demais. O homem bruto que domina a redação hoje. Você vai pegar ali, ó, acessohojeemdia.com.br, você vai ver matérias extraordinárias que esse moleque tá fazendo. E não é só de esporte não, porque de esporte ele conhece muito. Tá arrasando lá e daqui a pouco o futuro tá lá nas alturas também. Ô, gente, vamos começar. Ô, Silan, eu sei que você preparou aquela arte maravilhosa aí, né, pra falar da Catarina, sua netinha, não? E ó, beijo, Catarina. Eu sei que tá tudo bem aí, que seu vovô tá babando lá de cá. Mostra pra gente a arte da Libertadores, porque vamos começar primeiro da Libertadores, depois a gente vai na Sul-Americana. Torneio maior pelo começo. A gente conhece o torneio maior. É, né? o maior pelo menor em termos de torneio. É Isso Série A aí. e Série B, como disseram há alguns anos aí alguns torcedores. Isso. Vamos lá. Os grupos estão aí na tela. Vou focar principalmente no que mais interessa pra gente aqui neste momento. Grupo D de Deus. Ajude. É o grupo da morte? É o grupo mais difícil esse do Cruzeiro? Hein, ô Ângelo? Eu acho que sim, viu, Paulo? Porque são ali dois campeões, né? Dois vice-campeões da Libertadores. Dois times bem tradicionais, o Cruzeiro e o Boca Juniors, com um clássico tradicional, um clássico, super clássico sul-americano. O Cruzeiro aí vem de uma fase não tão boa, né? Mas é sempre o Cruzeiro, é o Labecha Negra da América do Sul. O Boca Juniors é aquele time temido, né? Em todas as esferas do futebol, seja no Mundial, seja na Copa Sul-Americana, seja na Libertadores, seja no Campeonato Argentino. Ele pode estar em fase ruim, mas ele sempre cresce e jogar na La Bombonera é sempre muito difícil, como jogar no Mineirão também é. Do mesmo jeito que eles estão temendo o Cruzeiro também está temendo o Boca Juniors. Ela temer la bestia negra. Sem esquecer do Barcelona de Guayaquil, que leva uma grande torcida, e também do Universidade Católica. Ô, Leandro, como que será o Cruzeiro encarar este Barcelona agora sem Messi e sem Neymar? Dificílimo ainda. Dificílimo isso. Mesmo sem o MSN, ainda é dificílimo. O Barcelona de Guayaquil, que tinha um segundo Castilho, né, como treinador. E é um time que o torcedor cruzeirense tem que ficar também com a atenção ali, porque o Boca Juniors, é claro, chama todas as atenções. O Cruzeiro retirou o Boca Juniors da Sul-Americana, mas assim é um time que quando chega no mata-mata é diferente. A gente viu até no Mundial de Clubes que o Boca Juniors estava completamente derrotado e ainda fez um golzinho ali pra cima do Bayern de Munique. Exatamente. Então, o Cruzeiro precisa ficar com atenção. É claro, tá passando por uma fase difícil no Brasileirão, a gente vai falar um pouco mais pra frente, mas é um grupo dificílimo pra Raposa. O detalhe é que o Barcelona, ele tá vindo da fase preliminar, ele tirou o Botafogo, ou seja, o Cruzeiro poderia ter... O Botafogo poderia estar no caminho do Cruzeiro nessa Libertadores. Tirando esse aí, tirando o grupo do Cruzeiro, né? Que vai ser vai estar falando de Barcelona ainda, tem o Benedetto, que era do Boca Juniors. Tem, né? O Benedetto, exatamente. Foi ele que perdeu o pênalti? Não, ele que foi expulso. Ele foi expulso contra o Cruzeiro, não foi? Naquele jogo no Mineirão? Não. Foi um peruano, lateral peruano. Foi outro cidadão, mas eu lembro dele, ele aprontou alguma coisa no Mineirão, porque me veio à memória aqui.
Benedetto que sempre aprontava, né? Sempre Até no final da danadinho, Libertadores, sapequinho ele, é sapecudo desse Benedetto, né? Então o Cruzeiro tem que ficar atento. Aí então, os jogos que o Cruzeiro, os confrontos do Cruzeiro de acordo com as datas previstas, ó. E a estreia, como a gente está falando aqui, vai ser fora de casa, justamente contra o Barcelona. Ou seja, vai pegar já um clima, tá pintando um clima hostil para o Cruzeiro. No dia 7 ou 9 de abril. Isso. Já com o nosso querido Arthur Jorge. Ou seja, é salve Jorge, na cara dos caras. É verdade. É salve Jorge. Depois o Cruzeiro recebe a Universidade Católica, aí que eu acho que é o adversário que todo mundo tem que apanhar a pontinha desses caras, é ou não é, Leandro? O Universidade de Chile, ele não é um time que, é claro, ele tem toda a tradição, mas é um time que não assusta muito. Quando ele cai no grupo, a gente pensa ainda, poxa, é um jogo que precisa ter atenção, mas no grupo do Cruzeiro é o desafogo. É os 6 pontos garantidos. Garantido, eu não sei. Garantido, a gente pode falar. O Cruzeiro não tá conseguindo ponto com ninguém ultimamente. Tem que remar muito. É um time que o Cruzeiro tem um retrospecto interessante. Acho que na última vez que disputou a Libertadores, na penúltima vez que disputou a Libertadores, goleou o time da Católica. É um time que tem o Medel, né, como principal figura do elenco. E eu acho que o Cruzeiro tem tudo para somar 6 pontos aí. Se ele realmente quiser classificar como primeiro do grupo, ele tem que fazer 6 pontos sobre o Católica. Mas na verdade, até bocanhar o segundo lugar tá bom. O importante para mim é classificar, né? Claro, com certeza. Você tendo ali. Aí depois o Cruzeiro recebe o Boca Juniors no Mineirão. Também é aquele confrontinho que. Vamos pensar ali, ó. O Barcelona O empate. fora. Universidade em casa. Vitória. E Barcelona em casa. E Boca Juniors em casa. Ó, o Boca em casa. 7 pontos a primeira. 7 pontos? No turno tá legal. E aí, você acha menos, Leandro? ligado. Você Não, fez eu uma concordo. carinha aí que não gostou muito. Menos? É que eu acho que a Universidade Católica ainda é um time que o Cruzeiro, é claro, é um time mais tranquilo, mas eu acho que o Cruzeiro, do jeito que tá caminhando, a gente precisa esperar o Arthur Jorge chegar, até ver como que o time vai reagir ao sistema tático dele. E lembrando que nesse período ainda não tem reforços. Não tem Vai reforços. ser com a turma que tá aí. E que é uma turma que também tá se lesionando e muito. né, Paulo? Exatamente, que é um grande problema. Então, quantos pontos você acha ali que sai? Eu concordo com 7 pontos. Eu acho que o Boca Juniors, mesmo sendo dentro do Mineirão, eu acho que é um jogo dificílimo. É uma equipe que, quando chega no mata-mata, ele cria uma garra maior. É um time que não desiste de nenhuma bola. E eu acho que o jogo mais difícil vai ser fora de casa. Contra nessa primeira fase, o Barcelona? Isso, exatamente. Nessa primeira fase, eu acho que o jogo mais difícil é contra o Barcelona. Pra mim vai ser 3-0 no Barcelona, 2-1 na Católica e 1-0 com gol do Matheus Cunha cobrando pênalti, goleiro. Então, 9 pontos pro Cruzeiro. Depois o Cruzeiro vai para a segunda parte, enfrentando a Universidade fora de casa. Não, é isso? Não, é o mesmo. contrário. A Universidade É, a Universidade fora de casa. Depois o Boca Juniors na Argentina e fecha com o Barcelona no Mineirão. Isso aí. Aí a gente já pensa em Eu acho que 3 pontinhos. Não, eu acho que 4 pontos do segundo turno, no retorno. Então, ao todo nós estamos falando o Cruzeiro terminando Com 11 pontos. 11 É. pontos. 10 de boa e 11 o total. Sim. Eu acho que é uma pontuação que dá pra sonhar ali até com o primeiro lugar, dependendo, viu? 11 pontos. Como é um grupo da morte, eu acho que muita gente vai perder ponto ali, né? Alguns resultados inesperados podem acontecer, então acho que com 11 pontos o Cruzeiro pode até classificar como primeiro do grupo. Então é isso, moçada. Do Cruzeiro você vai saber todos esses detalhes aí que a gente pontuou dos times e o que pode acontecer aí pela frente aí, lá no hojeemdia.com.br ou então nas nossas redes sociais, @Jornal Hoje em Dia. Hoje mesmo, um dia depois, sexta-feira, né, nós estamos aqui no Sextou, mofando porque tá chovendo em Belo Horizonte que só Jesus na causa. Você vai lá, acessa aí daqui a pouquinho o Hoje em Dia para você ver que nós fizemos uma matéria da torcida do Cruzeiro implorando aos céus ajuda para que esse time possa conseguir avançar bem aí na primeira fase da Libertadores. Agora vamos mudar, que a gente continue ainda na competição continental. Silan, bota na tela pra gente o que aconteceu na Sul-Americana, que aí nós temos o Galão da Massa disputando ali no grupo B de bola e de bom, né? Deu bom, né? O Galo tá no grupo B de bom, olha aí. Pega o Cienciano,
né? Depois, pra você ter ideia, o Atlético vai ter um confronto do Barba contra o Cabelo. Faltou só o bigode ali, ó. O Barba treinador pega o Cabelo lá fora e aqui dentro, lá ele, vai enfrenta o Juventude, né? É isso mesmo? Juventude de las Piedras. Você tá doido, Que olha isso? o homem E falando, habla, né? Esse habla. Tá aí os confrontos, ó. O Atlético estreia fora de casa, e aí? Contra o Cabelo fora de casa, da Barba ou da Cabelo? Da bigode. Bigode é empate. Vai dar bigode. Cabelo ou Barba? Eu acho da Barba. Barba também, né? Eu acho que aí é um Barbinha. Eu acho que o Atlético tem tudo para fazer 100% desse grupo aí, né? Apesar de que ele ano passado ele não vingou contra o Sim esse ano. A gente não sabe, na verdade, se esse ano ainda está reformulando a equipe para esse ano. Mas eu acho que o Atlético tem tudo para fazer. Se realmente adotar o esquema do Barba, que não é um esquema muito de vamos para frente, é aquele esquema mais segurando o resultado, faz 1-0, segura o resultado, talvez isso dê certo na Sul-Americana e o Atlético pode fazer aí seus quantos pontos são? São 18, né, possíveis. É. Ele pode chegar a 15 pontos, talvez. Não, agora eu quero... Agora vamos pensar numa hipótese aqui que a gente não debateu ali. Que a gente já colocou que tá fácil. Quem que poderia engrossar o caldo para tirar essa primeira posição do Atlético no grupo, que leva diretamente para a fase seguinte? Porque lembrando, na Sul-Americana, o primeiro avança direto para as oitavas e o segundo disputa um playoffs contra o terceiro que cair da Libertadores, terceiro do grupo da Libertadores, né? Que ano passado o Atlético teve que disputar, mesmo num grupo ruim, um grupo morto que foi. O Cienciano foi o primeiro colocado. O Cienciano terminou em primeiro e o Atlético teve que ir para os playoffs, ganhando mais 2 datas e atropelando aí Brasileiro e Copa do Brasil e por aí vai. Acabou complicando o Atlético no Brasileiro, né? Brasileiro. Quem desses caras aí poderia complicar a vida do Atlético? Quer o Cienciano de novo? Ah, eu acho que sim. Eu vou te ser sincero, a gente conhece muito pouco do Puerto Cabello, né, e do Juventude de las Piedras. Acho que ele está em 14º colocado, é o 14º colocado do Campeonato Uruguaio. Não vem bem nas pernas, né, nas pedras. La pernita tá ruizita. Não vem muito bem. Mas eu acho que de longe o Cienciano pode ser o time a complicar o Atlético, além da logística também, né? Sim. São viagens longas, o Equador, para Venezuela, o Las Pedras aqui do Uruguai é mais perto, mas de qualquer maneira o Atlético vai penar na logística e pode atrapalhar muito isso. Mas tem tudo para ser o primeiro disparado do grupo. Diga, Leandro. Eu concordo muito com o Ângelo e eu acho que esse estilo do Barba, como o Ângelo tinha falado, eu acho que ele pode até utilizar jogadores, porque, igual o Ângelo falou, o Barba tem utilizado esse, vou fazer 1-0 aqui, vou recuar um pouco mais do time, a gente vai cozinhando ali a partida. Eu acho que isso pode até preservar fisicamente jogadores. Sim. Então, ajudando aí na logística, o Atlético tem um bom banco, então tem nomes ali que podem ser utilizados, tem jogadores jovens. Então, eu acho que o Atlético ele tem essa possibilidade de, poxa, vou fazer aqui 1-0, tiro o Hulk, deixo ele descansando ali, ele bate uma bola parada e depois coloca ele no banco e vai fazendo isso com as partidas e consegue sim passar no primeiro lugar. Mas eu concordo com os dois. O Cienciano é o adversário mais complicado desse grupo. Ano passado o Atlético teve lá contra o Ciano fora de casa e empatou, né? Empatou. Agora, eu te pergunto, você acha que esse ano o Galo consegue crescer no Peru? Se esse ano. Você acha que consegue? Se esse ano ele consegue. Pra quem não sabe, o Cienciano é da cidade de Cusco, lá no Peru. Sim. Por isso que eu tô perguntando, você acha que ele cresce lá no Peru, Leandro? Chilista, mas eu acho que o Atlético consegue sim fazer uma ótima partida lá. Eu acho. Mesmo com a questão da altitude, a gente sabe que o Peru, ele tem uma diferença. Belo Horizonte, é claro, aqui no Brasil ele tem. É difícil respirar no Peru? É dificílimo. Eu não sei a sua experiência. Não, eu não sei, eu só tô te perguntando. Eu, assim, vendo o que o pessoal fala aí na boca pequena, eu acho que é difícil. Não dá, né? Eu acho que não dá. Falta ar quando você está no Peru. Não sei. Anjo? Porra, eu também não sei. Não, Nunca foi o Peru. É porque a gente já viu jogadores ali no banco de reserva, já tendo que usar assim, máscara e tudo mais, então... Tem lugares piores, viu? Tem lugares piores, né? É verdade que não é tão... Não vai ser... O Cienciano, eu acho que tem na própria Sul-Americana tem outro estádio, tem outro adversário,
tá Talvez participando, Cusco talvez o tá Cusco com do uma- Peru não é um lugar mais... Não, difícil de tem um chegar. estádio que está mais acima. alto ainda, está Sim, acima. sim. É. Então, ou seja, ainda dá para... E como o Atlético teve ano passado lá, dá para preparar uma logística até melhor, como claro. você falou, para poder conseguir arrancar de novo pelo menos um empate. Exatamente. Né? E trazer a possibilidade de ganhar aqui e fazer o caminho mais fácil. Bom, os jogos temos aí também, né, Silão? A gente já colocou, mas volta aí pra gente rapidinho. Depois eu queria por fazer uma favor. analogia sobre o Cruzeiro Tá aí, ó, Atlético os jogos aí na também, competição. 7 e 9 de abril, é a primeira, e o Atlético encerra voltando contra o Cabelo, lá pro dia 20 e... 6 de maio. Eu tô sem óculos ali, 26 ou 28 de maio. Isso. Então é isso aí, ó. Esse é o percurso que o Atlético vai ter. E lembrando, dentre esses jogos aí, tem Brasileirão e tem início de Copa do Brasil para os dois times. Na segunda-feira tem sorteio. Mas a gente já pode ter Cruzeiro e Atlético na próxima fase da Copa do Brasil? Podemos, Leandro? Podemos. Não. Sabe por que não pode? Porque os agora- dois estão no pote A. Isso. A divisão tá 16 e 16. Eu me esqueci. É Mas isso aí. uma coisa que eu queria falar com relação a essa questão da analogia dos grupos de Cruzeiro e Atlético é que o Cruzeiro não pode, de maneira nenhuma, esquecer do brasileiro agora, né? Tem que priorizar o brasileiro, porque está numa fase completamente difícil, é o penúltimo colocado da competição e não vai poder priorizar, deixar de lado o brasileiro para jogar Libertadores e a Copa do Brasil, ou seja, vai ter que manter os seus principais jogadores focados no brasileiro. E aí pode se perder na Libertadores e na Copa do Brasil. Diferente do Atlético, que tem um grupo mais fácil, adversários mais tranquilos, entre aspas, e vai poder jogar com fazer uma rodagem e poupar jogadores para o brasileiro. O Atlético está numa fase difícil também, o brasileiro, melhor que o Cruzeiro, né? Que já ganhou 2 vezes o Atlético, o Cruzeiro ainda não venceu. Está na penúltima colocação e talvez isso seja mais prejudicial para o Cruzeiro. Talvez o ano do Cruzeiro tenha acabado, mas com o Arthur Jorge aí, quem sabe, essa pausa aí da data FIFA, a pausa da Copa do Mundo, ele possa organizar a equipe. Agora um detalhe, antes de você colocar aqui. Eu acho que o planejamento do Cruzeiro, concordo com o Anjo, que não pode deixar de lado, mas eu acho que com o Arthur Jorge chegando, a estratégia vai mudar pelo posicionamento da tabela. Eu acho sim que o Cruzeiro vai dar uma importância maior para a Libertadores e ficar naquela assim, moçada, brasileiro é 45 pontos e boa. Vamos buscar uma das 2 taças aí, Libertadores ou Copa do Brasil. Aqui nós vamos entrar. Vamos jogar o brasileiro, mas jogar sem aquela ideia de tenho que chegar em terceiro, tem que chegar em primeiro, tem que ficar na parte de cima. É jogar para ficar em 15º. Paulo, só querendo te contar, mas nós já chegamos à metade do primeiro turno. Sim. E o Cruzeiro não venceu ainda no brasileiro. Sim. Metade do primeiro turno, o Cruzeiro ainda não venceu. Se ele não vencer domingo, a vaca vai pro brejo, viu? Não, mas aqui, o Cruzeiro, a gente fez também uma matéria que está lá no hojeemdia.com.br, fazendo um levantamento de primeiro turno do Cruzeiro, desde 23, quando ele voltou, até esse ano. Em 23, se eu não me engano, que ele terminou em 12º ou 11º, depois das 19 partidas ali, e foi onde ele brigou ali, ficou naquela, e vai no quê, não sei o quê, e com 7 derrotas, se eu não me engano, ou 6 derrotas. 7 vitórias, 7 empates, 6 derrotas, sei lá, um negócio assim. Então, eu acho que vai partir muito para isso. O começo foi ruim, o planejamento com o Tite, todos nós já sabíamos que não ia dar certo desde a carinha do Tite ali de E do filhinho dele também, né? E do filhinho que estava comandando tudo. O Tite Júnior, ele não dava para ter um resultado melhor do que o que estava acontecendo. Então, antes tarde do que muito tarde. Exatamente. Mudou no
no ponto que tinha que mudar para começar essa nova história, né, Léo? Mas eu acho que o Ângelo falou muito bem sobre essa diferença entre os momentos de Atlético e o Cruzeiro. E o Cruzeiro também precisa se adaptar ao novo treinador, tendo os jogadores já baleados fisicamente. Eu acho que isso que é muito importante do torcedor também entender. Tem muitos jogadores que estão fora, o Gerson não está 100% fisicamente, tem outros jogadores, o Cruzeiro também perdeu o Cássio, agora então tem que se acostumar com um novo goleiro, né, o Matheus Cunha, e o Atlético já tem iniciado um projeto esportivo com Barba Domingues. Então, o Cruzeiro precisa se acostumar. O Arthur Jorge, a gente conhece um pouco dele, do que ele fez no Botafogo, e é um time que gosta muito de jogar para frente. É um time que utiliza muito do físico, que corre o tempo inteiro, e é algo que o Cruzeiro não tem conseguido fazer nesse ano até agora, né? O time do Tite era muito lento, trocava passes ali entre os defensores, depois tentava jogar uma bola para frente. Então, eu acho que o Cruzeiro trocou o treinador até um pouco depois do que deveria ter trocado. Eu acho que a vontade de ganhar um título, que foi o estadual, mexeu muito com a ideia do Pedro de esperar para trocar. E aí o Tite venceu e a gente já sabia que o prazo já estava ali, era 1 ou 2 jogos a mais, com o desempenho pífio que o time está tendo, sim, que viria a troca. Se tivesse trocado lá atrás, antes do jogo contra o Betinho, onde o Cássio saiu para defecar no segundo tempo, no início do segundo tempo, que a gente já frisou isso aí. Foi a santa cagada do Cássio que ajudou o Cruzeiro a bater campeão. Então, se tivesse trocado lá atrás, de repente, já estava nesse processo que o Barba está tendo no Atlético. Mas não foi, águas passadas, e vão continuar aqui o processo de seguir para frente com os dois times. No caso do Cruzeiro, ainda sem o Arthur, que foi contratado. O Arthur foi oficializado, pra você ter ideia, né? O Arthur foi oficializado no dia 19, na quinta-feira, né? Oficializado não, né? Oficializado pelo clube não, mas que teve já a certeza que viria no dia de São José, dia da enchente das goiabas, exato, e agora ele chega para ser o Salvador. Só que ele não vai iniciar o trabalho dele contra o Santos, que é o que nós vamos começar a debater agora, que é o Brasileirão. Vamos trazer os 2 jogos que o Cruzeiro teve antes desse processo todo aqui. Vamos passar rapidinho por eles, né? O Cruzeiro teve Flamengo, o penúltimo, e antes do Flamengo o Cruzeiro teve foi o empate com o Vasco, que vieram as derrotas. Não, depois do Flamengo foi o Vasco. Porque eu fiz o contrário. Teve o Vasco, 3-3 no Mineirão, num jogo tenebroso, né? Vamos debater ele rapidinho com os gols passando na tela aí, moçada? O que vocês acharam dessa falta de pontaria e desse jogo Cruzeiro e Vasco? Na verdade, o Cruzeiro começou bem a partida, né? Achou esse gol aí num passe pornográfico do Matheus Pereira pro Kaique, que enviesou bem a bola pro Christian. E depois disso, o time deu uma parada, né? Não soube chegar ao gol. Criou até algumas oportunidades, essa do Matheus Henrique poderia muito bem ter feito 2-0, e depois começou a sofrer as consequências. Ele teve essa bola na trave aí do Vasco, começou a sofrer pressão e tomou 2 gols, assim, que o Cauã Barros precisou se esforçar um pouquinho só para fazer o gol, viu? O primeiro, então, ele nem pulou, a bola foi direta na cabeça dele e ele só deslocou o goleiro. E aí a gente tá passando, nem passou o primeiro gol, mas esse segundo aí, o senhor Willian ficou vendo a marcação. Primeiro o cabeceio do zagueiro, depois o volante, pegou o rebote. Aí vem expulsão, vem a história toda e foi o que mesmo com o homem a mais, o Cruzeiro ainda não conseguiu tomar o terceiro gol, né? Tava caminhando tudo para mais uma derrota no Mineirão, e aí aquele gol salvador do Japa, né? E lembrando que o Chico da Costa poderia ter comemorado em Contagem o feito dele, que tá passando aí neste momento, mas a súmula preferiu optar por vídea real, já que a bola desvia no atacante e vai morrer no fundo da rede. Ô Leandro, depois desse jogo aí, esse empate, o certo era a demissão do Tite. Sim. Não tinha mais clima, não tinha mais nada para permanência dele. Por mais que algumas pessoas vieram e se posicionaram falando comigo assim, não, mas o problema não era o treinador, o problema é o time que não está jogando nada em campo. Só que o time não joga porque o treinador também não conseguiu adequar o trabalho dele, não combinou, não casou.
E o próprio Tite disse isso, né? O Tite falou que a preparação dele para esse ano do Cruzeiro foi feita de forma errada. Até na questão física, na questão tática, ele começou colocando o Gerson na ponta direita, um jogador que, assim, a gente conhece o futebol do Gerson, não é um velocista, o Arroio estava ali, terminou o ano em baixa, é claro, mas o Arroio é um jogador jovem e que podia ser mais utilizado pelo Tite. E o Tite, ele tinha esse jogo modorrento, começava o primeiro tempo, a gente ficava com uma esperança de, esse jogo hoje vai mudar. E aí vinha o segundo tempo, como aconteceu com o Vasco, como acontecia antes, e o Cruzeiro sempre caía no segundo tempo, um time sonolento, um time sem criatividade, dependente e muito do Matheus Pereira. Matheus Pereira tentando fazer mágica ali no meio-campo, e a gente viu alguns lances ali, por exemplo, da equipe toda na grande área. Só o Chico da Costa é conhecido como um grande cabeceador, não à toa ele fez o gol, né? E o time todo dentro da área e ninguém ali para poder armar a jogada. Sim. Sabe, o Cruzeiro não tem esse estilo de jogar com a bola cruzada. Ele tem os gols, por exemplo, do Lucas Silva que ele fez esse ano, são de finalizações de fora. E o Cruzeiro finaliza muito pouco de fora da área. É um time que tentava jogar da mesma forma. É claro, o treinador não precisa estudar muito para poder saber o que a outra equipe vai fazer, principalmente se ela faz todos os jogos. E depois sai desse jogo com o interino Wesley Carvalho para encarar nada mais, nada menos que o Flamengo. Não, o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense. Por que eu falei Flamengo? O Flamengo foi antes. Porque o Flamengo foi antes. O Flamengo foi antes. Foi logo depois da conquista. Isso. Vai encarar o Atlético Paranaense. E aí a gente prova mais uma vez que o estado físico do Cruzeiro continua tenebroso, porque nesse jogo aí foi o contrário. Ele fez um péssimo primeiro tempo, tanto é que com 10 minutos já estava perdendo de 2-0. Graças ao Willian, que escorregou caído. Eu nunca vi uma coisa dessa. Tem gente culpando o Matheus nesse gol. Vocês culpam? Eu acho que é uma bola defensável, mas eu acho que a culpa toda é do senhor Willian. Eu também. Que escorregou caído. Eu nunca vi uma pessoa escorregar caída no chão. Não, e o detalhe é que ele estava com a posse da bola. Isso aí. Mas eu acho que, só interrompendo, eu acho que é impressionante também, quando a gente viu o lance, a organização defensiva do Cruzeiro é uma bagunça aquilo Total. Ali. Os jogadores todos em cima da bola. Isso mesmo, isso é verdade. E aí o Cruzeiro, nesse jogo, conseguiu tomar os 2 gols ainda com 10 minutos de jogo, sofreu uma pressão incrível, não criou nada, absolutamente nada no primeiro tempo. Um chute aqui do Lucas Silva, mais uma possibilidade ali. E aí no segundo tempo acordou. Essa bola do Matheus Henrique talvez seja a melhor do primeiro tempo do Cruzeiro, e você vê que ele está em péssima fase. Não, e detalhe, mesmo estando em péssima fase, não dá para poder montar um time, Wesley, Arthur ou quem quer que seja, sem um volante. Não, Lucas Silva marca quem? Lucas Silva não marca nada. O Murilo Hickman, que demorou para entrar, entrou aos 40 minutos. Poderia ter entrado até com o Wallace, mas não dá para você achar que Mateuzinho vai marcar, Lucas Silva vai marcar e que o Christian vai fazer isso sozinho, porque o Christian não faz mais nem segundo volante direito. Ele é o terceiro homem do meio campo. Por isso que o Cruzeiro fica bagunçado, igual o Leandro falou. Você vê uma defesa desorganizada. Quem que vai dar suporte para quem? Ninguém. E o senhor Neise perde um gol desse ainda. Que poderia ter sido do empate, né? Um gol do empate, né? Mas mostrou que tem qualidade. Não vou crucificar ele não, porque é um garoto aí que pelo menos mostra muita vontade. Fez um belo gol, né? Já é o segundo dele, porque ele tomou do Chico da Costa, ainda bem. Porque ele já vai ganhando confiança. Porque o Caio Jorge está uma incógnita se vai jogar, se não vai jogar, e ele precisa também de um cara ali na sombra dele no banco de reserva para entrar e tentar mudar a questão do jogo. O Neiser vai ganhando confiança com esses 2 gols, né? E o Cruzeiro precisa muito de melhorar a parte física, porque tá difícil. O Matheus Henrique nesse pênalti aí, bobo, né? Um chute sem ter noção de espaço dentro da área. O Matheus Rui conseguiu frangar no pênalti. Eu não vou falar que ele tentou. Frangar não, ele foi na bola. Foi na bola, Quase que ele pega ali, não. A mãozinha de alface dele que não deixou ele pegar. E goleiro pra mim, a gente tava conversando na redação, eu cheguei a falar isso pra mim, pra galera. Pra mim, Cruzeiro tem que pegar de segunda a quinta-feira, não tem jogo durante a semana. Pega de segunda a quinta-feira, faz jogo treino, bota o sub-15 com o Matheus Cunha no gol para enfrentar a galera que vai disputar o módulo 2 do Mineiro, porque tá em preparação,
Pra quê? Porque goleiro só vai pegar ritmo jogando. Não adianta só o Robertinho fazer o trabalho dele, que é muito bem feito, porque não dá, ele precisa de ritmo. Você vê que tem um momento no segundo tempo desse jogo contra o Furacão, que a bola entra pela grande área assim, ó, e o Matheus, em vez dele sair para abafar, ele começa a dar passinho para trás, tipo no FIFA, né, jogo do PlayStation lá, ele começa a dar passinho para trás aqui assim, fechando o ângulo, e aí dá espaço, tempo para o atacante chegar. A sorte é que estava dividindo, não lembro quem que estava dividindo ali a situação, e jogou a bola para escanteio. Mas era a bola que, se ele tivesse em ritmo e preparado, já em termos de acompanhar a jogada nos jogos, ele tinha saído abafando. Porque já são 5 gols em 2 jogos, né? Mas eu acho que também a questão da volta do Matheus Cunha, logo depois da lesão do Cássio, foi um pouco também mal feita. Porque o Matheus Cunha já não vinha jogando no Flamengo, ele já não tinha ritmo de jogo, chegou no Cruzeiro e lesionou. Então ele estava nessa recuperação, a gente conhece o Matheus Cunha do que ele jogou no Flamengo, e é um jogador que tem ali uma velocidade de reação. E sai bem com os pés. Sai bem com os pés, mas no Cruzeiro até agora ele está completamente lento, eu concordo com vocês. Ele não está sabendo ainda onde que ele está posicionado. Era um pouco também do que acontecia com o Anderson, quando o Anderson era reserva. O Anderson também tomava uns gols que dava para ver que ele estava mal posicionado. Então, é exatamente isso. O Cruzeiro precisa preparar um pouco mais o ritmo de seus goleiros, precisa também olhar essa questão do William, porque o William não é de agora, que ele vem fazendo um péssimo campeonato, já estava fazendo um péssimo campeonato mineiro, agora também falha nesse jogo, novamente, né? Não é a primeira falha do William também. E vocês comentando sobre essa questão da marcação, o Tite chegou a usar o Matheus Henrique como primeiro volante. Foi? O Matheus Henrique quase foi expulso, e eu concordo... Com o Flamengo. Exatamente, eu concordo com a decisão de retirar o cartão, porque a bola bateu no braço dele quando ele já estava caído, mas era ele que era o cara que estava marcando, e ele tentou driblar, inclusive. Mas o Matheus Henrique não tem esse perfil de ser o primeiro volante. É o Wallace, é o Romero. O Matheus Henrique é esse jogador que ele vai fazer essa saída de bola e ficar mais próximo do Matheus Pereira, talvez ali do Gerson, para ajudar na armação. Mas e a nota de repúdio desse jogo é a risaiada de Fagner e o próprio William após a partida, né, um momento de luto, onde você vê ao fundo, inclusive, o senhor Vidalba muito chateado, com a mão na cintura, lamentando mais uma derrota do Cruzeiro, e Fagner e William dando risada com o Daí Helma. Parece que desconhecem que existem câmeras, que existe transmissão, que existe um bastidores, que existe um vestiário ali atrás, onde que eles poderiam se encontrar, dar risada, falar da vida alheia, falar da própria vida e fazer o que eles quiserem, mas ali dentro de campo é um desrespeito com a torcida do Cruzeiro, que ficou na bronca, e com certeza, porque não se pode fazer isso, um time que não venceu em 7 rodadas do Cruzeiro, o pior início do Campeonato Brasileiro do Cruzeiro em toda a história, e os caras dando risada dentro de campo, não se faz isso. E o detalhe é que o reflexo disso é que o Cruzeiro voltou para BH depois desse jogo, começou a preparação ainda com o Wesley, mas já sabendo, a turma toda já sabendo que é o Arthur que vai começar a comandar o time. Deve ter chegado no Brasil já, nessa hora? Não, deu uma atrasada aí. A expectativa é que ele possa chegar amanhã, sabadão. E acompanhar o jogo do Cruzeiro no domingo. Mas sábado chega em BH, não? Ele chega em São Paulo ainda nessa sexta-feira, não é isso? Não, ainda não está confirmado. Ainda não é certo. É previsto que ele chegue a BH no sábado. Previsto. Mas pode, como teve feriado no Catar, pode ser que voos atrasem e aquela história toda, e ele nem consiga chegar para acompanhar o jogo no domingo. Mas vamos ver aí, quem sabe aí o Pedrinho também não coloca esse homem dentro do jet ski. Andar de jet ski. Põe ele aí, traz o homem aí para poder já vir acompanhar de pertinho, porque é isso que ele vai fazer. Essa má fase a torcida do Cruzeiro teve nessa sexta-feira na porta da Toca, bateu um papo com o Pedrinho, que foi lá fora para ouvir tudo isso que o Ângelo falou aqui, ó, essas gracinhas aí dos caras fazendo risadinha num momento desse, o desempenho ruim, para bater aquele papo e falar, filho, vão ter uma reação. E tomara que aconteça contra o Santos, né? Contra o Santos de Neymar, que não foi convocado para esta lista. Eu não sei o conteúdo dessa conversa que os torcedores tiveram com o Pedrinho, mas
tomara que tenham pedido a ele reforço, porque o Cruzeiro realmente precisa de dar uma alimentada nesse time aí, precisa de um jogador de beirada, precisa talvez de um zagueiro, talvez precise de mais um meio-campo marcador, porque o Cruzeiro está precisando muito de reforço, que você vê que perdeu essa coluna de Lucas Romero, Cássio, Matheus Pereira, Caio Jorge, Gerson numa partida só, o time fica totalmente desentrosado. Diga, Leandro. Não, e também o Cruzeiro precisa de um reserva para o Matheus Pereira, né? Sim. O Matheus Pereira, quando ele fica fora ali, quando ele se lesiona, quando ele se cansa, ele não tem um reserva. O Gerson pode até fazer essa função, mas e se acontecer como aconteceu agora e os dois saírem? O Exatamente. Cruzeiro perde toda a sua área de Tá com criação. saudade do ali. Gabigol, Leandro? Não. Deixa ele lá, deixa ele lá. detalhe, gente, o detalhe é reforços só em julho. Então vai ter que, não adianta pedir a galera agora. O Jorge vai pedir. O Jorge vai pedir a galera para trazer pelo menos uns 3 camaradinhos, ele deve pedir. Só que é só em julho. Quem sabe não veio o Gregory para poder resolver essa situação do meio campo. O Gregory tava com ele lá no Al Rayyan. Então quem sabe ele não consegue tirar o carinha lá, convencer para ele voltar. Podia vir todos eles, o Gregory, o Roger Guedes. Mas pro Roger Guedes vir, você tem que arrumar jaula pra ele colocar o. Sabe quem o tava no tigre Al pra Rayyan dentro. também? O Wesley. As saudades do Wesley aqui no futebol. Zero. Ô, gente, vamos mudar de. Antes da gente mudar, Wesley, pra esse jogo, vamos projetar esse Cruzeiro Vamos. mais ou menos? Que pode ir pra campo? Não vai mudar o Matheus Cunha. Não vai colocar o Otávio, vai continuar com o ritmo, certo? Vai. Sim. Na direita. Eu acho que vai Cauã. E eu sei. Eu acho que vai o Fagner. Eu acho que vai Cauã também. Eu acho que ele, depois do que aconteceu, ele vai segurar esses caras. Na zaga, Fabrício Bruno, que tá devendo. Tá devendo, tanto é que já perdeu a posição dele da Copa, né? Provavelmente Provavelmente, vai é. dar tchau. É. Fabrício Bruno e Vidalba. E Isso. do lado de lá Caí. Sim. Certo? Não vai. Aí vamos para a meiuca. O grande entrave. Quem? Não acho que ele vai colocar o Wallace. Não acha? Ia ser Anjo. Eu aposto que talvez venha o Wallace ou o Murilo Hickman, né? Eu acho que ele não repete essa dupla de volantes. Eu que acho- ele jogou, que é Lucas Silva e Mateuzinho. Eu acho que ele não coloca o Wallace por ser um jogo dentro de casa. Com mais de 40 mil. Exatamente. O Wallace já é um jogador ali que a torcida já tem um pé atrás, é um jogador que a torcida cobra muito. Quem você escalaria? O próprio Murilo Hickman. Você ia então de Murilo e Lucas Silva? Matheus Henrique. Murilo e Matheus Henrique. Você, Anjo? Eu iria de Wallace e Matheus Henrique. Wallace e Matheus Henrique. Eu iria de Wallace e Christian. Por quê? Porque Gerson Gerson e Matheus. voltaria. O Gerson voltando. Então, pra mim, Wallace, Christian, Gerson e Matheus Pereira. Pra Tá mim, bom. esse seria o quarteto. Concordo. E aí você quer com 2 atacantes, é porque eu ia Dois jogar o atacantes. Matheus lá pra frente. Não, o Cruzeiro precisa de um ponto. O Cruzeiro tem que jogar com ponta. Aí, pra mim, vai Arroio e Caio Jorge, que pode pintar porque ele treinou, ou Arroio e Neiser. Vidias. Eu acho que vai o Wanderson dessa vez. Você acha que vai Wanderson e Vidias ou Wanderson e Caio? Eu acho que vai o Wanderson dessa vez. O Wanderson entrou muito bem, mudou o time no segundo tempo da partida. Entrou muito bem, né? Só Procurando. precisa fazer gol, né? Precisa. Como o Arroio também precisa, né? Não foi, fica naquele cisca, parece um peladeiro pra lá, finge que vai chutar, finge que vai cruzar, finge que faz, ele finge que joga. Só finge. Só finge. Então acho que precisa talvez de um jogador melhor e eu acho que o Wanderson é um cara mais experiente para esse tipo de situação que o Cruzeiro tá vivendo. E aí, Leandro, sua dupla de ataque ou você muda pra um trio? Eu sou muito mais afeito a um trio de ataque. Eu acho que poderia, se o Caio Jorge voltar, colocar até o Neiser na esquerda, colocar o Arroio na direita e o Caio Jorge como o E centroavante. quem sai do meio campo? Aí eu tiraria o Christian. O Christian? Também ele tá cansado, é um jogador que vem jogando em quase todas as partidas do Cruzeiro. E o Cruzeiro já tá passando por uma fase física muito ruim. E se não der um descanso pro Christian ali, que é um jogador que faz esse box-to-box, que vai na frente, que Box volta, to box. Entendeu, né? Eita, você é doido, filho. que vai na frente, que volta, eu acho que é perigosíssimo do Christian até estourar. Verdade. Verdade. E não tem feito uma boa temporada, Não. né? Mudou muito depois que o Jardim saiu, quando ele jogava na direita, né? Então é isso, gente. Vocês vão saber desta provável escalação lá no hojeemdia.com.br e também nas nossas redes sociais, @Jornal Hoje em Dia. Não é só isso não, hein? Tem informação de tudo quanto é quá. Eu não falei do Chuck Norris, o nosso ídolo? Tá lá, ó. Tá a informação todinha de como foi essa
passagem para o outro mundo de Chuck Norris, tem a visita do Lula aqui em Minas, tem também tudo que aconteceu dessa chuvarada que tá aqui rodando nossa Minas Gerais, o meu Barreiro. Então você tá doido, moço? Nossa senhora, eu tô quase vindo trabalhar de barco. O Maicon tá de férias, tá andando de helicóptero por lado lá dos Bahamas e não sei o que, então pra ele tá a vida tranquila. Vamos mudar o lado da lagoa e falar do Brasileirão, do Atlético, que perdeu pro Vitória, um resultado que também não era tão assim difícil não, né? Já que o Atlético, pra ganhar do Vitória lá, tem mais de 10 anos, 12 anos que não ganhava, só repetiu a sina, né? Hein, Anjo? Com esse gol aí do Kaiser. do homem do chopp aí, ó, batendo estilo Ronaldinho Gaúcho, rasteirinha no canto. E é um gol que desestabilizou o Atlético, né? Porque ainda foi no... O Atlético estava bem na partida, começou os primeiros minutos muito bem, impressionando o time do Vitória. De repente, um gol, uma falta de intermediária que você jamais vai imaginar que o Everson vai tomar um gol devido à fase que ele está passando. Mas a barreira abriu, né? Então a bola foi por baixo e enganou o Everson. E o Atlético continua essa cena de se dar mal contra o Vitória, né? E um golaço esse segundo, hein? Muito parecido com o do ano passado muito, também. Muito. Esse menino Adson, né? Mas Então, esse aí ele pegou, arruma com a perna, bate com a outra e lá. Belo gol. E ali... Um resultado que deixou o Barba bastante... Pode falar palavrão? Qual a palavra? P-U-T-O? Chateado. Isso aí. Ficou bastante chateado e descontou na garrafinha d'água no final da partida após a coletiva. Porque foi desatenção, né, Leandro? Os gols você viram ali, é o que hoje começou a falar. O time estava bem e por 2 vacilos ali deixou o Vitória chegar. Exatamente. O Atlético, inclusive, que não colocou ninguém para poder ficar deitado atrás da barreira. Então, aquela falta era de longe, né? Eles imaginaram. Pra fazer uma falta daquela ali é o Hulk só. Claro, mas eu acho que mesmo assim, por precaução, precisa ter um cara ali. Porque vai que acontece. Sabe? Tá de longe, mas foi o que aconteceu. Tomou gol, inclusive, de um ex-Cruzeiro, né? Poucos lembram, mas o Kaiser já foi jogador do Cruzeiro, passou também pelo Tupi e tudo. E o Barba, ele até chegou a bicudar uma garrafinha depois do jogo, né? Ficou bem nervoso mesmo. E quando ele traz esse resultado negativo aí, todo mundo imaginou o quê? O próximo confronto era quem? São Paulo. Isso. O caldo vai azedar e vamos ficar lá na zona de rebaixamento abraçado com o Cruzeiro e tal e coisa e tal. Só que do mesmo jeito que o Vitória é pai do Atlético lá no Barradão, o Atlético é o senhor dos anéis pra cima do São Paulo aqui na Arena MRV, quando joga não só na Arena, mas em Belo Horizonte, né? Domina o jogo, começando com essa pancadona do Hulk aí, né? Não, e o Hulk que ele tem outra bola parada também que ele bate, perigosíssima. O Rafael, que é ex-Cruzeiro e ex-Atlético também, fez boas defesas. E o Atlético fez aquilo, né? Fez um jogo seguro, não se expôs muito. Até o Bernard, que é muito cobrado pela torcida, deu uma pré-assistência ali. E o São Paulo é um time que vem bem no Brasileiro, mas demitiu o Crespo, né? Então é um time que precisa se acostumar também ao estilo do Roger. O Roger, que é um treinador criticado por alguns. Apesar das críticas, eu gosto do trabalho do Roger. Quando a gente vê a segunda bola parada do Hulk. O problema, eu acho que do Roger não é o começo, é o fim. É o fim. Ele começa bem os trabalhos, só que aí depois... Tem um prazo de validade, né? Parece que vai perdendo gás, igual Coca-Cola 3 litros. Eu acho vai que perdendo o gás São ali. Paulo mostrou nessa partida aí que ele é aquele elefante em cima da árvore. Uma hora, você não sabe como é que ele tá lá. Mas que ele vai cair, ele vai. Sério? Eu acho que o São Paulo não tem nada pra mostrar nesse campeonato. É um time muito comum, na minha opinião. Que teve a baixa ainda do Lucas, né? Uma que baixa... fraturou. Detalhe, né? O Lucas fraturou a costela, saiu e não conseguiu terminar o jogo. O Romero, ele fraturou a costela num lance de dividida e ficou o jogo e ainda saiu na pancadaria. E a Argentina, né? E a Argentina. A Argentina é maluco. Você é doido, menino. Mas o Lucas já foi poupado nessa partida porque ele estava desgastado fisicamente. Entrou, sofreu uma joelhada do Coelho ali num lance normal, né? Um lance de marcação. Quebrou 2 costelas, né? Mas talvez seja a culpa do Mondiário que o São Paulo está usando, né? Agora, o Roman, que coisa, hein? A zaga acertando do Atlético com o Roman. Sim. Que estava aí sucateado. Como última opção do São Paulo.
São Paulo não queria dar Nem chance relacionava ele para os jogos, são selecionável que é do Chile, né? Uma seleção que está embaixo, que não vai pra Hoje Copa. a gente pode dizer que o Ivan Roman é o melhor zagueiro do Hoje Atlético. é Ivan Roman, Hulk mais 8. Sim. Everson mais 8. Roman. O Atlético. Então, peraí, o Atlético passa a ter uma estrutura, uma coluna vertebral. Falta o meio ali, né? Tem o Alan Franco Ó, no meio. Gerson, Everson, aí Roman, Alan Franco. O Michael estava muito bem, né? E até se lesionar. Cara, eu acho que o Hulk. Eu acho que nenhum deles. Que o Hulk não merece um banquinho aí, pai. Não tem nenhum deles. Eu acho que tem cadeira cativa com o Barba. Tirando sabe? o Everson. Sim. Tirando o Everson, obviamente. Acho que nenhum deles tem cadeira cativa com o Barba. Eu acho que ele falou isso. Quem treinar bem vai ter chance comigo. E foi o que aconteceu com o Roman. Ele tirou o Juan Tressoldi, que tomou 3 cartões amarelos muito bobos. Um até no banco de reserva. No banco de reserva, o outro que fez uma falta lá no ataque. Então, assim, aí com isso o Ivan ganhou a posição, porque o Barba falou que ele estava treinando bem. E entrou em jogos difíceis e nesse ainda foi coroado com um gol, sabe? Então eu acho que o menino conquistou a vaga dele por merecimento. Nessa partida de se destacar também o Preciado, que jogou bem. O merecimento é Tite. Você tá trocando. E nesse caso o Preciado também jogou bem nessa partida. Jogou. Dizem que É foi o Preciado que todo mundo tá esperando. dizem que foi a estreia dele no Atlético, porque agora ele chegou, né? O Lodge vem fazendo aquelas partidas, uma bem, uma mal, não aparece. E o Caça-Terra? O Cassiera ainda falta aparecer. Incógnita ainda? É uma incógnita. Você acha, Leandro? Também acho. E eu acho que tem um nome também que o Atlético não tá utilizando, não jogou muito com o Sampaoli, que é o Scarpa, né? E o Scarpa nesse jogo nem entrou, hein? Nem entrou, exatamente. O Scarpa é esse jogador que faz a liga ali. Eu falei isso um pouco antes no programa também, nos outros programas. Não acho que o Scarpa seja um meia genial, mas o Atlético também não tem ninguém que faz essa ligação, né? Porque o Igor Gomes não consegue ser esse jogador, saiu vaiado, inclusive, no Clássico, né, com o Eduardo Domingues. E o Atlético tem o Renier também no banco, que perdeu espaço, né? E é viciado no banco, né? O Renier é um jogador que gosta muito do banco, é no Borussia, é no Real. No Real a gente espera, mas no Girona... No Flamengo, antigamente. No Flamengo e agora no Atlético, né? E o Renier, que é esse jogador que a torcida do Atlético, quando falou o nome dele, falou assim, poxa, pelo menos ele é uma incógnita. A gente não conhece ele, então quer dizer que ele pode até jogar bem aqui, jogar mal ali, mas ele nem jogar tá jogando. Eu acho que o Scarpa é esse jogador que pode ser mais utilizado, que pode fazer parte, inclusive, dessa coluna vertebral do Atlético. Agora eu te pergunto, e para este próximo jogo, o que o querido Eduardo Domingues, o Barba, fará nestes 11 iniciais? Porque vai pegar nada mais, nada menos que o Fluminense. Perdeu pro Vasco de virada, tá aí na tela para você, ó. Sabadão, vulgo amanhã, 6h30 da noite, lá no Maracanovski. Vai pegar o Fluminense mordido, né? Porque tava ganhando 2-0 até o final do jogo, Vasco, né? Tomou uma virada pro Renato Gaúcho. Tomou uma virada inesperada, né? Será que vai ter um encontro Arana contra o Atlético? O Arana que fez gol na penúltima partida. Ou o Arana vai ser banco? Eu acho que é banco, hein? Você acha? Eu acho que ele pode entrar até como titular, pra tentar mudar um pouco essa maré do Fluminense. Será? O Fluminense é um time que Zubeldia na veia, né? Ele é um time que vibra muito, é um time que vai pra cima. Fiquei até impressionado com esse resultado contra o Vasco, porque o Vasco, já de alguns anos, alguns 20 anos, né? Que o Vasco tá nesse lenga-lenga. E eu acho que o Renato é o nome certo para a equipe, porque é esse treinador que pelo menos puxa para si um pouco dessa responsabilidade. Tem praia, tem tudo lá no Rio de Janeiro, tem futebol, tem o Romário. Vem de bons resultados, o empate contra o Cruzeiro ali foi quase vitória. Virou contra o Fluminense, então o Vasco está indo bem. Agora o Fluminense, eu acho que a torcida ainda vai abraçar a causa, porque foi um erro de cálculo ali contra o Vasco. Está lá em cima, está brigando. E eu acho que o Atlético terá muitas dificuldades contra o Fluminense, igual vem tendo nos últimos anos. Agora, o retrospecto entre Vasco e Fluminense é que o Vasco sempre tá batendo o Fluminense aí nesses últimos anos aí. Então, era tipo... tava sendo uma... esperado. Tava sendo uma novidade o Fluminense tá ganhando, depois de trocentas vezes. Vamos tentar projetar também esse Atlético
para encarar o Zubeldia, vamos lá, Everson, né? Exatamente. Preciado Concordo. pelo jogo que fez, aí a zaga. Porque o Tressort está de volta. Depois cumpriu suspensão, está de volta. Eu acho que ele vai manter o Ivan. Não, o Ivan, para mim, fica também. Concordo. Quem fará a dupla com o Ivan? O Vitor Hugo ainda continua lesionado? O Vitor Hugo tá com uma pequena lesão na panturrilha. Então é a incógnita entre Tressoldi E Júnior. e Júnior Alonso. Sem Isso contar se que ele o mantiver Lian, o 4-4-2. sem contar sim. que o Lian que entrou no fim da partida, né? Mas titular eu acho que tá cedo. Também tá acho cedo. que não. E o Lianco também para esse jogo contra o Fluminense, que é um time que vai muito para cima, o perigo dele fazer uma falta ali, dele se exceder, é muito Ainda mais grande. sem ritmo do jeito Sem que tá. ritmo, é. Então, será que vamos manter o Alonso? Deixar Vamos. o Tressor Pode de ser. castigo? Até porque vem de Por vitória. causa do cartão, de castigo, de castigo. E Sem não, contar que o Alonso também é um cara que já tá negociado, vai embora no meio do ano. então ele tá com os dias contados. É. Para a lateral esquerda, Lodge. Lodge, né? Não muda. Meio campo, Alan Franco e o Tomás. Sim, o Tomás entrou bem. Entrou bem. É. Acho que dá para manter, Sim, né? eu acho que sim. Principalmente porque a gente já falou dessa velocidade. Até do porque o Fluminense. Michael não Ainda tá fora. Ele tá fora e o Mamadi Cissé ainda tá fora também. É. Mas, inclusive, o Atlético tem uma lei do ex com o Alexander, né? Tem a lei do Tem ex. a lei com o do ex, Alexandre. pode ser um jogador ali para poder entrar. Ele que vem de lesão também, mas eu acho que ele vai manter no banco, né? Mas quem tem mais lei do ex? O Atlético ou o Fluminense? O Fluminense tem o Guga, verdade. tem o Arana, tem o... o Otávio tá lá ou saiu? O Otávio tá lá. O Otávio tá lá, né? Então tem os três ali, ó. É. Que eu tô lembrando de cabeça aqui, ó. Verdade. E tem... Mas tem o Fábio pra fazer gol de costa. Então tem esse detalhe aí, ó. Hein? É. Vamos lá, então. Os dois nós já colocamos. Tomás e Franco. Isso. Vitor Vitor Hugo Hugo e o Hulk. E quem? E o Hulk. E o Hulk? É. Vitor... Não, mas aí tá faltando mais dois. Não, aí mais dois do ataque. Dois aí, no ataque vai ser o Caça-Terra Coelho e Cassiero, na minha opinião. Acho que ele não vai colocar o Bernard para esse jogo, não? Você acha que ele põe Bernard e avança Hulk pra jogar com o Caça-Terra? Eu acho que vai ser. Porque o Hulk também é um jogador que, eu repito, o time do Fluminense ele é muito rápido. Eu acho que o Hulk não vai ser esse jogador que pode ficar na ponta, no meio ali. Eu acho que colocar ele como uma referência. Mas aí ele vai jogar de score. Igual seu boneco. Se liga nas quebradas, chefia, mas que hora é que é a merenda? Essa eu vou responder descostas. Exato, garoto, que isso, você é doido. é ator, né? Silano, eu até arrupiou. É ator, você viu? Me dê, papai. Então você acha que ele avança o Hulk e põe o Bernard? Exatamente, eu acho que ele. Porque o Bernard também é esse jogador que pode fazer um pouco esse meio de campo ali. Ele pode fazer essa ligação. Scarpa continua fora. Acho que continua fora, até porque pela questão de ritmo também. Ê, papai, ó, o lance é o seguinte, tudo isso que nós estamos debatendo aqui, volta a falar pra você. Você sabe onde encontra, não sabe? Aonde encontra, Leandro? Hojeemdia.com.br. Você é doido e nas redes sociais? Arroba o quê? Jornal. Não, hoje em dia. Eita, Exato. garoto. Ó, o menino, tô falando com você, ó. Arroba Jornal Hoje em Dia ou então no nosso hojeendia.com.br, que tá aparecendo aí na tela hoje. Eu tô mostrando para você. Vamos fechar falando do nosso querido Atlético, o esquadrão de aço. Nós vamos falar do América também, não? Então, do América, vamos falar primeiro, nós estamos nas competições nacionais, porque o América pipocou e saiu fora, né? É. O único que continuou representando Minas Gerais foi o Atlético. O Atlético que bateu o Sport 3-1 com o Ronaldo. Ronaldo. Hein? O que vocês acharam? Travantão, viu? Ronaldo que já tinha ajudado o Atlético Ronaldo Tavares. ano passado e neste ano não teve um bom desempenho no Campeonato Mineiro, tanto é que o Atlético caiu, mas na Copa do Brasil, Ronaldovski, o CR7 do Atlético, que eu não sei nem se... Não, acho que ele não joga 7, não. Acho que ele é CR9 ou CR sei lá o quê. Ele não é CR, cara, ele é RT. Não, mas eu prefiro o CR. Ele é RT, cara. Então vamos lá, o nosso RT, Ronaldo Fenômeno Atlético, já tá, ele deu uma assistência contra o Ipiranga, que jogou o Atlético para encarar o Sport, chegou na Ilha do Retiro e não teve dó do Leão. Gelado. Dominou o Leão, oh, bruto. Aqui, eu se tivesse como técnico da seleção portuguesa, era ele e Cristiano Ronaldo convocados para a Copa. Eu fosse o Pedrinho, eu trazia ele. Não é uma má ideia Ele não, é hein? Chico?
no lugar do Olha, Chico. olha que arrancada. Você tá doido? Olha aí que arrancada. Detalhe é que os dois times vão Que se enfrentar belezura, na Série B. pegava ele O mesmo. Igor Thiago, né? Lembra um pouco Lembra o um Igor. pouco do Thiago convocado, cria da Toca, convocado. Ele lembra, sabe Por quem? É Ancelotti. aquele companheiro dele português que tá no Milan, aquele ponta lá. Ah, o Rafael Leão? O Rafael Leão, é forte ser. igual, cara. É muito bom jogador. E o arrancado que aquele ex-jogador do Cruzeiro, esqueci o nome dele, do zagueiro do esporte. Wesley. Não, O Ramon? Ramon. Foi. Nossa senhora, pediu até desculpa. O Ramon se desculpou. pra Pediu até torcida. desculpa, Vocês- porque vocês já ele devem ficou ter acompanhando, ele falou, nem de Uber eu pegava ele. O Ronaldo mostrando aí as suas forças. Agora volto a perguntar, ô Leandro. Pergunta valendo 10 pontos. Atlético pode pegar Cruzeiro ou Atlético na Copa do Brasil? Não pode. Pode verdade. acontecer, porque ele tá no pote 1. ele tá no É pote verdade. 2. É verdade. Para aqueles como o Leandro erraram na múltipla escolha, os times foram divididos de acordo com o ranking nacional de clubes da CBF. Por isso o Atlético está no pote 2, mesmo ele estando na segunda divisão nacional, na Série B. E detalhe para Alex, talento que o que ele não fez no Operário, ele está fazendo de bom no Atlético, né? Exatamente. Mostrando aí que tem potencial para ser um bom treinador em preparação para a Série B, que vai começar neste fim de semana com o América jogando contra o Goiás, que classificou também na Copa do Brasil, batendo o Maringá por 1-0. Gol de quem? Quem? Anselmo Ramon. Raimundo Nonato. Você tá doido? Goiás e América lá na Serra Dourada, no domingão, com detalhe. Mais uma pergunta de múltipla escolha, Leandro. Tá aí na tela para você. Quantas vezes na história dos confrontos a América já venceu o Goiás lá em Goiânia? Aí você tá me ferrando. Eu chuto a 7. 7? Quantas, Ângelo? Nenhuma. Ponto para Ângelo. Nunca, o América nunca venceu o Goiás. E quantas vezes Alberto Valentim, atual técnico do América, já venceu o Goiás lá? Nenhuma. Nenhuma. Mentira, certa a resposta, todos os dois acertaram. Então o América está começando essa Série B, que é o foco da temporada, para acabar de vez com esse tabu. Desde 1976, que foi o primeiro jogo, 76 o primeiro jogo lá, que o América, peida na farofa. Então é hora de mudar a história e começar um novo caminho, mostrando que vai bater campeão ou pelo menos chegar entre os 4, é ou não é, Ângelo? É a vez do América tentar mudar essa história aí da temporada, né? Foi muito mal no Campeonato Mineiro, decepcionante a estreia, a participação na Copa do Brasil, inclusive com o Mastriani, o reforço que foi apresentado essa semana, perdendo o pênalti contra o... Com quem foi o América saiu na Copa do Brasil? Vou até pegar, tem 2 semanas que eu já até esqueci, ele ganhou do Tirol na disputa Foi. de pênaltis. E perdeu pro time do Sul. Não, vai, segue. Eu sei que Segue que eu vou trazer foi aqui horrível esse empate do América em 0-0. Foi com o campeão catarinense. Foi o Barra. O Barra, exatamente. O Barra. Foi 0-0 no tempo normal e perdeu na disputa de pênaltis com o Mastriani, estreando muito mal, batendo um pênalti muito mal, mas o Mastriani é o último goleador que o América teve aí nos últimos anos. Pode ser que seja um bom reforço para a Série B e o América precisa mostrar serviço desse ano. Tanto é que quando acabou o jogo, a torcida do América fez aquele... disse, porque eu ia falar mais bonito, mas vou Profetizar. errar. Não foi profetizar. Ela declamou a linda frase: então me ajude a segurar essa barra que é gostar de você e dig. Mas posso ser polêmico aqui? Diga. Eu acho que o maior problema do América para tentar seguir bem na Série B, tentar ir bem nesse ano, é o treinador. Você acha que o Valentox não tem como. Não tem força para colocar o América no G4? Não tem como. O Alberto Valentim é um treinador fraco. Ele é um treinador que ele tenta montar as equipes dele sempre são frágeis defensivamente. Ele tenta fazer um jogo ali de toque, tudo, e não consegue. Fez um péssimo campeonato mineiro, então não acho que ele tem força para Volta de Ivanildo. Volta de Ivanildo, exatamente. Você é doido. Diz que é doido no América de novo. Sangue do Dadá. Com isso a gente para por aqui, mas vamos dar uma pincelada rapidinha no sofrimento do Neymar por não ter sido convocado. O que vocês acharam dessa lista que está lá no hojeemdia.com.br da convocação de Ancelotti? A penúltima antes da lista final que vai acontecer em maio.
Novidade, o bom pelo menos a coerência. Igor Foi Thiago. coerente, foi coerente. A coerência do Ancelotti, né? Igual ele falou sobre o Caio Jorge, sobre o Neymar, só vai quem estiver 100%, né? E ele levou realmente os jogadores que estão 100% e que estão despontando nos seus campeonatos. Seja na Europa, seja no Brasil. O Igor Thiago foi por merecimento, tá mandando muito Aqui, bem na Premier League. Merecimento é Tite. Não é Ancelotti, não. É verdade. Eu não sei desse merecimento do Paulo, não, mas tudo bem. Mas eu sei que o Igor Thiago tá lá na seleção, foi bastante comemorado em sua família, né? Essa primeira convocação dele. E tomara que dê certo, torço pra ele. Então, eu também. Eu acho que, tirando ali pra mim só o Danilo do Flamengo, que seria. Eu também acho que o Danilo. O resto, o Danilo do Botafogo, Concordo. o Ibanez pra poder Bom zagueiro. conhecer um pouquinho na seleção. Sim, exatamente. O Ibanez fez um bom campeonato quando estava na Roma, fez um ótimo campeonato italiano, agora tá lá jogando na Arábia, é um jogador que tem velocidade, é um zagueiro que o Brasil não tem muito esse estilo de zagueiro. Tem um Gabriel Magalhães que se assemelha um pouco, mas não Tinha tem o Fabrício Bruno, né? Tinha o Fabrício Bruno, exatamente. Que... Mas o Brasil, eu acho que o maior acerto do Ancelotti foi não ceder às críticas e convocar o Neymar. Exatamente. O Neymar, pra mim, não tem como. Neymar que, se for pra seleção, Ancelotti tem que chegar pra ele e falar: meu filho, fique no banco. E Larga você a vai cachaça, ajudar no banco. Tomara que ele não desconte no próximo Topar. domingo, né? Não, domingo vai dar nosso. Vamos embora pra gente liberar o Silão. Hoje não vou falar nada da novela, não vou falar nada bom. do Big Brother, porque o tempo já tá estourado aqui. Mas, oi, cowboy, tetra, hein, cowboy? Você é doido, o homem pega até pensamento pra ganhar líder. Isso aí, papai. Vamos esperar pra ver. Tchau, galera. E todo mundo na xepa. Por causa de quem? Por causa de quem? Hein? O Jonas. Jonas do Bock. Todo mundo na xepa. Ana Paula vai ganhar esse ano, não vai? Vai. Nossa mineirinha? Tem que levar. Com Tem. toda Se não certeza. for, pode ser a tia Milena, pra poder levar o dinheiro lá pro norte de Minas. Exatamente. Vai ficar entre aqui, né? Aqui, bom te ter aqui. Foi ótimo participar. Mais viu? vezes aqui com a gente. Muito Este obrigado. é o garoto, hein? E Muito lá obrigado. no fundo, o vovô Silã. Um abraço pra todo mundo. E Um lembrando, abraço. hein? No próximo programa, a gente já vai estar na pausa do Brasileirão. Exatamente. Aí a gente debate mais um pouquinho do que aconteceu na última rodada e projetando esse aí, Arthur Jorge, que deve estrear contra o Vitória no Mineirão e o que o Barba vai fazer neste período de trabalho. Certo, Leandro? Exatamente. E projetar também o campeão do BBB, né? Isso Sempre aí a gente traz importante, também. sempre importante. E vamos ver o que vai acontecer nas Três Graças também, porque a estátua tá rondando. Tá rondando. Ai, papai, fomos! Tchau! Tchau.